assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Lucas, Luciano, ouvinte, o assunto é a visita do presidente Jair Bolsonaro a Belo Horizonte nos últimos 3 dias, sexta, sábado e domingo. Bolsonaro esteve aqui numa ação bem política mesmo, de manutenção do seu status aí de líder, né? Da direita no Brasil, do movimento de direita ou extrema direita no Brasil, se assim podemos dizer. Ele esteve aqui encontrando aí com o deputado federal o Nicolas, com o Bruno Engler, que são algumas das lideranças mineiras desse movimento aí de extrema direita, tanto o deputado federal Nicolas quanto o deputado estadual Bruno Engler. E ele veio acompanhado de sua mulher, também Michele Bolsonaro, uma possível presidenciável em 2026. Participou aí de cultos evangélicos, de encontro de mulheres do PL, que é o partido de Bolsonaro, e ontem participou de uma marcha aí, de uma caminhada contra o aborto. Teve a concentração ali na Praça da Liberdade e depois andou ali um pouco pelas ruas da Savassi, ou seja, uma pauta bem conservadora de comportamentos, né, de costumes, bem característica aí desse movimento que a gente chama de bolsonarismo, e o Bolsonaro tentando se manter aí como essa liderança, né, mesmo estando inelegível, não pode concorrer às eleições para presidente em 2026 nem para nenhum outro cargo, mas ele tenta aí manter mobilizado esse movimento e tendo ele como líder para que chegue em 2026 com esse poder de indicação. E apesar de não reunir mais, Lucas, Luciano, ouvinte, aquelas multidões, né, sem o cargo de presidente da República, as coisas ficam mais difíceis, né? Ele não consegue mais levar grandes multidões e tal, mas mesmo assim ainda reuniu aí uma grande quantidade de pessoas nessa passagem por Belo Horizonte. Seja nessa marcha ontem na Praça da Liberdade, em algumas agendas públicas que teve, como um evento na igreja do pai do deputado Nicolas, aí no bairro Vista Alegre, na sexta-feira, ou no sábado, quando tomou café com o governador de Minas, Romeu Zema, numa padaria ali na região da Pampulha, uma padaria na Avenida Portugal. Ele tomou café com o governador Zema e uma grande quantidade ali de seguidores dos políticos estavam na porta ali esperando tanto pelo presidente quanto pelo governador Romeu Zema. Mas fica esse registro dele, dessa tentativa de manutenção dele nessa posição de líder, né, da direita, da extrema direita, e ele cumpre isso com eficácia, né? Mesmo, como eu disse, não conseguindo mais mobilizar grandes multidões, ele cumpre esse papel dessa liderança, e os temas são aqueles de sempre, né? Associando o Lula à bandidagem, termos usados por Bolsonaro, tá? Associando o Lula à bandidagem no Rio de Janeiro, fazendo relação que o crime teria voltado mais forte depois da vitória do presidente Lula. Associou até o Lula a essa questão do Hamas lá nesse conflito entre Israel e o Estado palestino. Ele falou que o Lula já foi homenageado pelo Hamas, foi parabenizado pela vitória, ou seja, jogando para a plateia dele, né, jogando ali pra galera ali que estava seguindo ele e batendo nesses mesmos assuntos de sempre, mas a gente percebe muito essa pauta mesmo de comportamento, essa pauta de costumes, né? Não à toa participou de uma caminhada aí contra o aborto. Ele falou, inclusive, que desde que ele saiu da presidência, voltaram pautas como aborto, descriminalização da maconha, entre outras, voltaram a ser discutidas no Brasil, como se isso não estivesse sendo discutido com ele durante presidente, como se o crime não estivesse aumentando no Brasil com ele enquanto presidente. Enfim, jogou pra galera, sem ser mais aquela mesma galera, não é aquela multidão, mas é um público considerável, né? Ele consegue sim mobilizar um público considerável, e aqui em Minas Gerais ele deixando claro aí quem são seus, vamos dizer, seus herdeiros políticos, né? Tanto o Nicolas quanto o Bruno Engler são os dois ali que toda hora ele faz acenos a esses dois políticos, um deputado federal, outro estadual. O Bruno Engler, inclusive, com pretensões aí de ser prefeito de Belo Horizonte, e o Bolsonaro a todo momento fazendo menções a eles aí como seus possíveis herdeiros políticos. E, claro, a mulher dele, Michele Bolsonaro, né, também a todo momento aí sendo colocada num posto de possível presidenciável, né, de uma pré-candidata, ele dando muito espaço também
para o discurso da Michelle, que também vai na mesma linha, né? De um discurso conservador aí na área dos costumes, né? Na área do comportamento. Esse foi o resumo da passagem dele, com um destaque, né? Jogar uma lupa aqui num momento específico, que foi esse café da manhã com o governador Romeu Zema. Diziam que a relação dos dois estava meio estremecida, porque o Zema estaria fugindo de agendas com o Bolsonaro, e o Bolsonaro andou fazendo críticas, os filhos de Bolsonaro andaram fazendo críticas ao comportamento do Zema, algumas atitudes e tal. Então eles fizeram um café da manhã ali, vamos dizer, para mostrar que estão juntos, né? Que o Zema falou que sempre esteve junto do Bolsonaro, e quem acompanha de perto não tem dúvida, né? O governador, ele é alinhado de Bolsonaro desde sempre, né? Ele esteve sempre junto do Bolsonaro. Pandemia, firme e forte com Bolsonaro, na eleição, colado em Bolsonaro, né? Ele tentou em algum momento assim mostrar uma certa independência, mas ele quer muito esses votos do bolsonarismo, né? Ele quer ocupar esse lugar aí também de uma liderança dessa extrema direita, né? Assim, não tem como, né? Um carne, Zema e Bolsonaro, realmente, eles confirmaram isso aí neste encontro de sábado, o governador não deixando dúvidas, né? Ele poderia talvez ter evitado essa agenda, né? Muitas denúncias pesando sobre Bolsonaro, um legado terrível do governo dele aí em várias áreas, principalmente aí com a pandemia, mas o Zema não tem constrangimento nenhum de abraçar, inclusive publicar, né? Nas suas redes sociais, né? Nas suas redes sociais, as fotos aí sorrindo e garantindo ali que está firme e forte ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acredito que o Orion daqui a pouco vai trazer mais informações e bastidores dessa vinda de Bolsonaro a Belo Horizonte. É isso. Lucas, Luciana.